Chegamos então ao problema que a gente precisa resolver, que foi visto ao final do último vídeo. Aonde que daria o problema? Vamos ver uma coisa. Se eu for fazer o lado dividido pelo seno do ângulo oposto, eu vou ter x dividido pelo seno de 135 igual a 20 dividido pelo seno de 30 graus. O meu problema é não saber encontrar o seno de 35. Então, para isso, eu vou abrir um programa chamado GeoGebra e nele nós vamos tentar descobrir como achar o seno deste ângulo que não é tão comum para nós. Aqui no programa GeoGebra, gente, eu desenhei o ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Ele é um círculo de raio 1 com o centro no ponto 0, 0, ou na origem do plano cartesiano. Agora, se eu tentar medir o ângulo que vai aqui do ponto 1, 0, origem, e um ponto qualquer da circunferência, eu vou medir um ângulo, neste caso específico, deu 53,13 graus. Eu posso movimentar. E está mudando o valor de seno e de cosseno, vocês estão observando ali. O que acontece? O seno, gente, nada mais é do que a projeção desse pontinho azul sobre o eixo Y. Neste caso, deu exatamente 0,6. E o cosseno é a projeção deste pontinho azul no eixo X, neste caso, 0,8. E o que vai acontecer se eu passar de 90 graus? Se eu vier para esse outro pedacinho do círculo? O que acontece? O meu seno começa a baixar agora de 1 em direção ao zero, quando eu chegar em 180 graus. E o meu cosseno, o que está acontecendo? Ele passa a ser negativo. Por que o cosseno é negativo? Porque ele passa a ser projetado do lado negativo do eixo X. O seno até pode ser negativo, mas só depois aqui, ó, entre 180 e 270 graus, o cosseno também fica negativo, e o seno fica negativo com o cosseno positivo entre 270 e 360. Mas, como a gente está por enquanto trabalhando no triângulo, só nos interessam ângulos entre 0 e 180 e, portanto, o seno vai ser sempre positivo e o cosseno pode mudar de valor. O que é interessante a gente ver? Digamos que eu pare exatamente aqui, ó, neste ângulo de 126,87 graus. Vocês perceberam que quando eu parei do outro lado, o seno tinha exatamente o mesmo valor e o cosseno tinha o mesmo módulo, mas o sinal diferente. Posso parar mais uma vez exatamente no mesmo ponto do outro lado e dá para perceber isso. Gente, será que é coincidência esses valores serem os mesmos? Claro que não. Então, por isso, a gente volta à tela anterior para poder estudar uma coisinha. Eu peguei dois momentos específicos, aonde os ângulos eram respectivamente 53,13 graus e 126,87 graus. O que deu para ver aí? A projeção no eixo Y, ou seja, o seno, era 0,8 e a projeção no eixo X, portanto o cosseno, era 0,6 nos 53,13 graus e menos 0,6 nos 126,87. Se eu somar esses dois ângulos, gente, não vai ser coincidência que vai dar 180 graus. Então tem uma relação que ela é muito importante para a lei dos senos e para a lei dos cossenos, que é a seguinte: eu preciso saber seno e cosseno de um ângulo qualquer entre 90 e 180. Eu vou fazer assim, ó. O seno deste ângulo vai ser sempre igual ao seno de 180 menos este ângulo. E o cosseno deste ângulo vai ser igual a menos o cosseno de 180 menos este ângulo. Depois, quando for estudada a trigonometria na circunferência, vocês vão aprender que isso aqui, o nome é o correspondente de um ângulo no segundo quadrante. Mas, por enquanto, só nos interessa essa relação aqui. Então vamos voltar àquele nosso exemplo anterior, que era o x sobre o seno de 135 é igual a 20 sobre o seno de 30 graus. Como é que eu faço para descobrir o seno de 135? Eu vou fazer assim. O seno de 135
é igual ao seno de 180 menos 135. Portanto, o seno de 135 é igual ao seno de 45. E sim, a relação que também pode ser usada é só ver quanto falta para o 135 virar 180. É o mesmo ângulo que eu estou querendo. Então, a minha conta vai ser x sobre seno de 45 graus, já que é o mesmo valor, igual a 20 sobre o seno de 30. Multiplicando por seno de 45 dos dois lados, eu vou ter x igual a 20 seno de 45 dividido pelo seno de 30. Portanto, eu vou ficar com 20 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2, dividido pelo seno de 30, que é 1/2. Eu posso cortar esse 1/2 de cima com 1/2 de baixo. E eu já tenho pronto que a resposta só pode ser 20 raiz de 2. Um segundo exemplo, vamos lá. O x sobre o seno de 100 é igual a 80 sobre o seno de 50 graus. Qual é a diferença aqui, gente? Que eu não vou poder usar os ângulos notáveis. E vocês vão ver o porquê. Porque quando eu calcular o seno de 100 graus, ele vai ser igual ao seno de 180 menos 100, e, portanto, o seno de 100 graus é igual ao seno de 80 graus. E o seno de 80 graus é 0,98. Então, agora vamos fazer essas contas aqui. O meu x vai ser 80 vezes 0,98, dividido pelo seno de 50, que é 0,77. E o resultado de toda essa conta vai ser 101,82. E um último exemplo para finalizar, agora vamos usar o círculo. O que foi visto lá no início da lei dos senos? Que se eu pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, ele é igual à mesma coisa para os outros dois lados, mas também é igual ao dobro do raio, ou diâmetro, se preferir. Então, como é que eu vou fazer? 30 dividido pelo seno de 67, que olhando na tabela é 0,92, é igual a 2r. Eu posso simplificar esse 30 com o 2r, então eu vou ter que 15 sobre 0,92 é igual ao raio. Portanto, o raio vai ser 16,3 centímetros. E agora é só fazer a área desse círculo. Como eu vou ter um número não inteiro aqui no raio, eu também vou calcular o valor de π, como 3,14. Então, eu vou acabar tendo π vezes 16,3 ao quadrado, o que vai ser 3,14 vezes 265,69 centímetros quadrados, o que vai me dar uma área ao final de 834,27 centímetros quadrados. Eu arredondei para 2 casas decimais. Ok, gente? Então, lei dos senos é isso. E a gente se vê na próxima aula, que vai ser a lei dos cossenos. Até lá!